Você passou da etapa ali de triagem de currículo, de LinkedIn, foi convidado para entrevista, seja do RH, seja do gestor, e você já sabe que precisa ter boas respostas. E para você ter boas respostas, você já sabe que você precisa escolher bem as suas histórias. Mas qual história escolher? Como saber se a história é boa, se não é? Qual história faz mais sentido para o RH? Qual história faz mais sentido para entrevista com o gestor? Se você tem alguma dessas dúvidas, esse vídeo é para você. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber. Realmente vai ser um guia para você saber exatamente qual história você precisa contar, tanto na entrevista com o gestor quanto na entrevista com o RH, tá bom? E se você não me conhece, eu sou o Rick, eu sou recrutador e aqui na internet eu te ensino a conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder vídeos como esse, tá bom? E para começar esse vídeo, é importante a gente fazer uma breve definição de qual é a diferença entre a entrevista com o RH, com o recrutador, e a entrevista com o gestor, com a liderança da vaga. Tem dois pontos aqui que são cruciais para você entender, tá? Entrevista com RH, com o recrutador, normalmente é uma entrevista mais voltada ali para a parte cultural da empresa, para alinhamento de expectativas. Então, o que eu sempre falo para os meus mentorados, sempre falo aqui dentro do Ricarreira também para vocês, chegou na entrevista com o RH, todas as expectativas têm que estar alinhadas. Em relação às competências que você tem, se faz sentido para a vaga ou não, as suas experiências, em relação à sua expectativa salarial, se está dentro ou não do que a empresa conseguiria pagar, a cultura da empresa, se está dentro do que você aceitaria ou não. É nessa primeira entrevista, ali na entrevista com o RH, que todas as expectativas vão começar a ser alinhadas para você ver se faz sentido você continuar fazendo a etapa de case técnico, entrevista com o gestor, entrevista com outras pessoas da área. Então é importante ter isso muito bem alinhado, tá? Então, entrevista com RH, é importante você saber que culturalmente você tem que passar a parte mais de soft skills, com competências comportamentais e também fazer esse alinhamento de expectativa. Na entrevista com o gestor, normalmente, a gente tem vídeo já aqui, tá? Falando sobre entrevista com o gestor, especificamente, se você não sabe como ser aprovado na entrevista com o gestor, a gente vai deixar o card aqui para você assistir depois. Normalmente, a entrevista com o gestor é mais voltada para a parte técnica, para as suas hard skills, as competências técnicas de fato da sua vaga, e também para a parte de resolução de problemas, de ver como que você é uma pessoa que realmente está focada em resultados, orientada para resultado, tá? Então, quando você entende essa diferença da entrevista com RH e da entrevista com o gestor, isso muda totalmente o jogo para saber exatamente qual história contar. Então, poxa, você vai para a entrevista com RH, você sabe que você tem que trazer histórias que comprovem que você tem a cultura da empresa, que você realmente tem o perfil da empresa. Na entrevista com o gestor, você tem que trazer histórias de que você resolveu grandes problemas, tem que trazer histórias de como que você foi aprendendo alguma competência técnica, foi colocando em prática para resolver problemas. Então, isso já te dá um norte realmente de qual história contar, mas até o final do vídeo você vai ver que eu vou dar outros conselhos para você realmente não ter mais dúvidas de qual história você pode contar aí nas entrevistas durante todo o processo seletivo. E normalmente quais são os tipos de entrevistas que existem? Existem dois tipos, tá? Tem uma entrevista one-on-one, que é basicamente aqui, ó, eu como recrutador vou te entrevistar como candidato. Só tem eu e você aqui na sala, seja numa sala virtual, seja numa sala presencial, mas é um contato one-on-one, um com um, eu com você. Então existe esse tipo de entrevista que normalmente é o que as empresas preferem, porque é mais barato para a empresa gastar o tempo só de uma pessoa. Mas também existem entrevistas em que você vai ser entrevistado por mais de uma pessoa da empresa. Às vezes pode ser o recrutador junto com o gestor da vaga. Às vezes pode ser o recrutador com algum futuro colega seu da área. Às vezes pode ser um gestor com algum futuro colega seu da área. Enfim, então essa é uma entrevista que tem normalmente mais de uma pessoa entrevistando. E é extremamente importante que você entenda quem são as pessoas que vão estar te entrevistando. Qual é o cargo daquela pessoa, qual é a função daquela pessoa naquela entrevista. Então, vou dar um exemplo para você. Você está lá numa entrevista e tem o profissional de RH e tem uma pessoa que está na mesma área que você. Não seria seu líder, mas está na mesma área. Então você já vai saber que as suas histórias que você vai contar na entrevista, elas precisam ser histórias que vão mostrar um pouquinho da sua cultura, por conta do foco do RH, mas também tem que dar uma pincelada ali nas suas competências técnicas, porque existe um colega seu, futuro colega seu, que está ali para te avaliar na parte técnica também. Então é extremamente importante que você, se for uma entrevista com mais de uma pessoa, que você entenda qual é o cargo da pessoa e comece a imaginar, poxa, essa pessoa está aqui nessa entrevista para avaliar essa competência.
ela está aqui nessa entrevista para avaliar se eu já tive essa experiência. Então eu preciso deixar claro que eu já tenho essa competência, que eu já tive essa experiência, que eu estou estudando para poder fortalecer ainda mais essa competência. Então é importante que você tenha essa noção para saber exatamente qual história contar para comprovar esses pontos que eles estão ali para poder validar do seu perfil. E por que é tão importante você utilizar histórias para responder ali as perguntas dentro de uma entrevista, dentro de um processo seletivo? Se você já me acompanha aqui no canal, eu sempre falo a questão de vocês terem carreiras ricas de histórias, processo rico de histórias, um processo seletivo rico de histórias. Então é um currículo rico de histórias, LinkedIn rico de histórias, entrevistas ricas de histórias. E aqui eu separei 3 pontos para falar para você por que é importante a gente utilizar histórias como uma estratégia na hora de responder uma pergunta da entrevista de emprego. O primeiro ponto é, poucos recrutadores e gestores, eles anotam as informações que você fala na entrevista. Eu sei que isso é errado, tá, gente? Tipo, nossa, que absurdo! A pessoa tá lá me entrevistando e não tá anotando nada. Mas acontece, tá? Eu não tenho que ficar escondendo as coisas para vocês. Eu preciso falar exatamente o que acontece nos bastidores do recrutamento. E, infelizmente, muitas pessoas não são organizadas a ponto de anotar ali as informações da entrevista ao longo da entrevista. E aí falam, vou anotar depois da entrevista, mas acabam não anotando. Sai de uma entrevista, vai para uma reunião, sai de uma entrevista, vai resolver um problema dentro da empresa e acaba esquecendo ali o que foi que você falou dentro da entrevista. Então, quando você utiliza a estratégia de histórias, você consegue garantir que o seu perfil ele vai ficar um pouquinho mais fixo na cabeça daquela pessoa que não anotou. Se a pessoa tivesse anotado, independente se você falou com histórias ou não histórias, vai estar lá documentado. Mas quando você conta histórias, você vai conseguir ser aprovado tanto nas pessoas que anotam as histórias, quanto nas pessoas que não anotam, mas que vão tentar lembrar, resgatar na memória. Então, estava até fazendo uma mentoria com um aluno meu do PRH, do meu treinamento ontem, e eu estava falando com ele, com o Wendel, ele tá fazendo uma transição de carreira da parte de processos para a parte de product design, e ele tinha uma história muito bacana que ele não estava utilizando aí nas entrevistas, no processo seletivo, ele estava sendo discreto, que era uma história de como que ele estava construindo ali uma inteligência artificial junto com o ChatGPT para poder melhorar os processos da empresa, o processo de onboard da empresa. E ele não estava usando essa história no processo seletivo. E eu falei, caramba, Wendel, você pode ser o Product Design do ChatGPT. Quando ele conta essa história, sabe contar bem a história dele do ChatGPT, na hora de discutir o recrutador com o gestor, eles vão falar, a gente tem aqui 10 candidatos para a vaga de Product Design. Eu não lembro de todos, mas eu lembro que o Wendel tem uma história do ChatGPT. Eu lembro que tem um candidato do ChatGPT. Qual é o candidato do ChatGPT? É o Wendel. Pô, eu gostei daquela história que ele contou. Vamos contratar ele. Então, é importante que vocês entendam isso, que quando a gente tem boas histórias e a gente sabe contar essas histórias em todas as etapas do processo seletivo, isso facilita para a gente poder ficar na cabeça das pessoas. E aí percebam que, assim, na discussão que é feita normalmente nos bastidores do recrutamento, dos recrutadores e dos gestores, vocês vão ser lembrados não pelas suas responsabilidades. O Wendel, ele era responsável por fazer a parte de UX e a parte de UI. Mas a Maria também era responsável pela parte de UX e UI. E o João também era responsável pela parte de UX e UI. Todo mundo era responsável pela mesma coisa. Você tem a mesma responsabilidade que todos os seus concorrentes. Por isso que eu falo, quando eu falo de currículo, quando eu falo de LinkedIn, que vocês erram muito nisso, só focar em responsabilidades. Tá errado, porque todo mundo tem, seus concorrentes vão ter as mesmas responsabilidades. Só que qual o diferencial do Wendel para o João e para a Maria? O Wendel, ele tem uma história, a história do ChatGPT dentro da área dele do Product Design. E aí ele soube contar essa história. O João e a Maria não. Ficaram presos lá a falar, eu era responsável por isso, por isso, por isso, utilizava essas ferramentas e essas ferramentas. Mas não tem nenhuma história, não tem nenhum resultado para diferenciar dos seus concorrentes. Então, quando vocês trazem histórias, vocês conseguem vencer ali a concorrência. E, infelizmente, eu sei que é pesado quando a gente está buscando emprego, mas vocês sabem, você vai lá, viu uma vaga na GUP, tem já 100 candidaturas, 1000 candidaturas, a concorrência é enorme. Então, quando a gente sabe como contar histórias, não só nas entrevistas, tá? No currículo, no LinkedIn, no cadastro da GUP, em todas as etapas do processo, fazer um processo rico de histórias, você realmente consegue se destacar dos seus concorrentes. E tem um ponto bacana quando você sabe utilizar bem as suas histórias no currículo, no LinkedIn, na entrevista com o RH, na entrevista com o gestor, você sabe utilizar bem as mesmas histórias, contando de uma forma diferente, né? Porque para cada etapa você vai contar de uma forma diferente, como eu já falo aqui dentro do Ricarreira para vocês. Mas quando você utiliza a mesma história com uma ótica diferente, com uma forma diferente de falar para cada pessoa, você fortalece, enraiza ainda mais o seu potencial para aquela vaga. Porque você está mostrando que, poxa, a história é a mesma. E aí todo mundo
na hora de discutir, quando eu estiver discutindo com o meu gestor de Product Designs, a gente vai discutir a mesma história do ChatGPT do Wendel. Agora, a Maria e o João, a gente não tem nem história para discutir. A gente não sabe o que, é que a gente vai estar discutindo com eles. Mas o Wendel vai ser a mesma história do ChatGPT. Só que o Wendel, para mim, como recrutador, ele me contou de uma forma, mostrando muito mais um viés mais cultural, as competências comportamentais deles. E para o gestor técnico, ele focou muito mais na parte de UX e UI, a parte técnica, de fato, que fazia sentido para ele contar para o gestor. Então é importante que vocês saibam fazer isso também. Quando você conta a mesma história em todas as etapas do processo, de uma forma diferente, respeitando o que é essencial para cada etapa, vocês deixam seu perfil cada vez mais forte. E aí eu acho que está claro para você que as histórias têm um potencial ali de ter uma retenção maior das pessoas, né? Então, quando você utiliza histórias em todas as etapas do processo seletivo, as chances são que os recrutadores e os gestores, eles vão se lembrar mais do seu perfil no processo seletivo. E por que isso acontece, tá? Primeiro ponto, nós já fomos programados para poder gravar histórias desde o tempo das cavernas. Como é que o ser humano, não é nem ser humano, né? Não sei, comenta aqui o que era. Mas enfim, como é que a gente atuava lá no tempo das cavernas? A gente contava histórias através lá das pinturas rupestres. A gente contava as histórias ali um pro outro na fogueira. Então, o processo de passagem de conhecimento, de se diferenciar sempre desde o tempo das cavernas, é feito com histórias. Nosso cérebro já está programado para ouvir, entender e reter histórias. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. E como a gente já tem isso programado, a gente realmente começa a garantir que o nosso perfil vai ficar mais fácil de ser compartilhado com outras pessoas. Vou dar um exemplo. Se você já participou de um evento meu do Emprego em 51 Dias, você possivelmente já ouviu a história do meu pai. Se você caiu aqui de paraquedas, você ainda não viu a história de meu pai, então participa do próximo evento que a gente vai fazer do Emprego em 51 Dias. Mas para você que já participou e já ouviu, possivelmente você lembra da história do meu pai, que eu conto para vocês. Eu explico por que são 51 dias, né? O emprego que vocês desejam em 51 dias. Como é a homenagem para o meu pai, dos 51 anos que ele faleceu. Isso, possivelmente, a história que eu contei para vocês ficou na sua cabeça. E, possivelmente, essa minha história, ela se diferencia da história de outros recrutadores, de outras pessoas, talvez outros influenciadores de RH, que não conseguiram contar essa história de uma forma tão clara como talvez eu tenha contado no evento para você. Se ficou na sua memória, porque ficou claro. Mas ficou claro porque eu utilizei o gatilho da história. Porque eu realmente contei uma história para vocês. E fica mais fácil de vocês entenderem. Vocês não vão saber exatamente, palavra por palavra, como é que foi, mas a história de que eu fui crescendo na carreira como recrutador, meu pai faleceu com 51 anos, eu fui percebendo que em 2 meses era possível conseguir emprego, e eu fiz essa homenagem de emprego que você deseja em até 51 dias, foi por conta disso. Aqui eu resumi muito, tá? No evento eu explico tudo direitinho, mas a história, ela fica forte. Eu até queria fazer um exercício com você agora, se você topar. Tenta pensar aí um profissional que você admira muito, tá? Uma pessoa que realmente você fala, caramba, essa pessoa é muito boa, gosto muito da forma como ela trabalha e tal. A pergunta que eu vou te fazer é, você conseguiria hoje me contar uma história de sucesso, uma conquista, uma história profissional dessa pessoa que você admira? Possivelmente sim. Possivelmente você conseguiria contar. Porque é uma pessoa que você admira. E você não vai, tipo, falar, ah, eu admiro essa pessoa porque ela é muito comunicativa, porque ela é muito boa. Você pode até falar isso. Mas com certeza tem alguma história que comprova que ela é muito comunicativa, que ela é muito boa, que ela é muito boa em resolver problemas. Com certeza você conseguiria trazer algum exemplo pra mim de que o potencial dela de comunicação, o potencial dela de resolver problemas ficou claro. Então, é importante que vocês entendam isso. Às vezes, pra gente, é mais fácil a gente valorizar o outro, a história do outro, do que as nossas próprias histórias. Então, é importante que você faça sempre esse exercício. Caramba, se eu consigo pensar em histórias boas, exemplos bons de uma pessoa que admira, como é que eu não consigo pensar uma história boa minha? É claro que eu tenho uma história boa. Aí você vai começar a fazer o processo de cavar toda a sua trajetória pessoal e profissional, quais histórias fariam mais sentido para você trazer em todas as etapas do processo seletivo, tá? E normalmente as pessoas, elas pecam muito no ponto que eu já falei com vocês no início do vídeo, mas eu queria fortalecer aqui para vocês, de ficar listando responsabilidades, listando competências, listando ferramentas. Ah, eu era um recrutador que eu era responsável pela contratação de desenvolvedores, product designers, product managers. Eu utilizava a Gup como ferramenta e, além disso, eu também trabalhava muito com Excel para poder olhar os dados. Ok, qual o meu diferencial como recrutador de outros recrutadores que também utilizaram Gup, que também utilizaram Excel, que também contrataram desenvolvedores, product managers, product designers?
Nenhum. Agora, quando eu trago uma história de, poxa, na Sanar, eu fui a pessoa responsável por fazer com que as 3 lideranças de tecnologia, produto e product design, as 3 lideranças fossem mulheres. Então tinha a Turá, que era a nossa CTO, tinha a Fernanda, que era a nossa head de produto, e tinha a Ju, que era a liderança dos product designers. E eu consegui fazer isso através de busca ativa, de um hunt ativo, fazendo ali o processo de recrutamento. Gerenciei todo o processo seletivo dentro da plataforma da Gup, fui dando feedback para todos os candidatos e garantindo que essas candidatas em específico, que eram as candidatas que a gente mais tinha gostado no processo, elas mantivessem um engajamento alto dentro do processo seletivo para a gente fazer uma proposta que fazia sentido no final. No final, eu utilizei a planilha do Excel para mostrar para elas como que a proposta financeira que a gente estava oferecendo para elas era melhor do que elas tinham. E aí ficou claro para elas visualmente, com a planilha de Excel que eu ofereci para elas, de que realmente fazia sentido elas entrarem na Sanar e não aceitar outras propostas de emprego. E aí, o que aconteceu? Depois que a gente contratou essas 3 mulheres, o time de tecnologia, produto e design da empresa passou a ser 50% de mulheres, um time que normalmente tecnologia é majoritariamente masculino, mas por conta de ter 3 mulheres na liderança, a gente conseguiu trazer mais mulheres para essa área de tecnologia, produto e design. Pronto, minha história, com certeza, se destaca muito mais do que a história de um recrutador que utilizou ali a Gup, que utilizou Excel, que fazia as vagas de tecnologia, produto e design. É porque eu contei uma história, eu fui conduzindo vocês, eu fui fazendo alguns gatilhos aqui que eu ensino dentro do meu treinamento, né, dentro do PRH, para deixar minha história ainda mais rica de detalhes, para realmente me destacar dos meus concorrentes. Então, não erra nisso não, tá? De ficar só listando responsabilidades, listando ferramentas que você fez. E aí, as pessoas erram muito nesse ponto também de achar que quando eu falo isso é só para entrevista. Não! Você já tem que começar a contar suas histórias no currículo, no LinkedIn, tá? Se você não está sendo chamado no currículo, no LinkedIn, para as entrevistas, suas histórias não estão convidativas. Suas histórias não estão boas. A forma como você está contando não está boa. Então foca nisso. Depois que você melhorou isso, aí você treina como contar suas histórias nas entrevistas, tá? Mas é importante esse poder da história que vocês entendam para você se diferenciar dos seus concorrentes. E por onde começar para saber exatamente qual história contar em cada etapa do processo seletivo. Eu separei 4 passos aqui para você começar realmente a colocar a mão na massa. E o primeiro passo é você listar todas as suas conquistas, tá? Vai listando aí. Bota tudo que você já viveu, já venceu, algo que é legal, da vida pessoal, da vida profissional, trabalho, voluntariado, ONG, igrejas, tudo, tudo, tudo. Vai listando. Lista tudo, lista tudo. Depois de listar tudo, você vai separar as melhores. É o segundo passo. Aí você vai ver, poxa, essa história não faz tanto sentido, não preciso botar. Essa história faz muito sentido, eu tenho que valorizar. Aí você vai separando as melhores. O terceiro passo, que você já tem as suas histórias, é contar essas histórias no currículo, no LinkedIn, cadastro da Gup e nas entrevistas. Então você já sabe quais são as melhores histórias para contar, aí você vai colocando ali em todas as etapas do processo. E aí o quarto passo é algo que eu sempre falo aqui dentro do Ricarreira para vocês, é entender que cada etapa do processo seletivo tem um objetivo diferente e a forma como você vai contar a mesma história é uma forma diferente. Então, eu tenho a história que eu contei para vocês no início do vídeo da liderança das 3 mulheres para a área de tecnologia, produto e design. A forma como eu vou contar essa história no currículo é diferente da forma como eu vou contar essa história no LinkedIn, que é diferente da forma como eu vou contar essa história nas entrevistas. Então saiba também a melhor forma de contar em cada uma das etapas, tá? O currículo, já falei para vocês, o currículo tem que ser algo mais objetivo, não é para ficar contando historinhas, é para a gente focar ao máximo ali em ter um currículo de uma página que conte histórias e nessas histórias sejam ricas aí de palavras-chave. Além do currículo, no LinkedIn, ali no LinkedIn você pode realmente utilizar várias palavras-chave, você pode deixar suas histórias maiores, um pouquinho mais específicas, trazendo mais números e colocar todas as histórias, todas as conquistas que você já teve. Nas entrevistas você vai focar o olhar do recrutador para realmente as histórias que fazem mais sentido para aquela posição ali, tá? Para aquela vaga que você está se candidatando. No gestor, a mesma coisa. Então é importante que você saiba disso. A mesma história você pode usar em todas as etapas do processo, mas a forma como você vai contar essa história é diferente. Em alguns locais mais objetivo, em outros locais focando mais no número, e outros mais nas competências comportamentais. Então é importante que você tenha esse senso, domine isso para você conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias. E Rick, quando é que é melhor começar a fazer esse processo aí de listar as minhas histórias, de realmente escolher as histórias que fazem mais sentido, colocar em todas as etapas do processo seletivo? Aqui eu sempre falo que nos primeiros dias que você estiver buscando emprego, é o momento que você tem que fazer isso. Se você for deixar para depois, para muito tempo depois, o que vai acontecer? Você vai acabar se candidatando em várias vagas, colocando o seu currículo, fazendo seu cadastro na Gup, fazendo um LinkedIn
mais ou menos, e não vai estar garantindo que as suas principais histórias vão estar sendo contadas nessa etapa inicial. Aí o que vai acontecer? Você vai se sentir frustrado, estagnado, vai achar que realmente, tipo, nada que você faz dá resultado, vai sentir ali que não tem mais vaga no mercado. Por quê? Porque você pulou uma etapa essencial, que é a etapa de definição de quais são as suas histórias. Quais histórias você tem que valorizar em todas as etapas do processo. Por isso que, tô buscando emprego, decidi que eu vou buscar emprego, começa por isso, tá? Começa por esse passo de autoconhecimento, de entender quais são suas melhores histórias, entender quais são as histórias que valorizam seus pontos fortes, quais são as histórias que diferenciam dos seus concorrentes. Faz esse processo logo nos primeiros dias, se possível no primeiro dia, para você não perder tempo, tá? Porque depois você fica tentando, beleza, depois eu vou focar nisso aí que o Rick falou das histórias, deixa eu pelo menos me candidatar logo às vagas que estão abertas, antes aí que eu perca o prazo de inscrição, antes que eu perca a chance de poder me candidatar. Qual o problema? A pessoa vai fazer um currículo aleatório, o LinkedIn dela não vai estar preparado, ela não vai conseguir passar na triagem ali da Gup, de outros sites de vagas. Por quê? Porque ela pulou um passo importante da história. Tem um ponto, gente, que eu falo nos vídeos da Gup, que é importante que vocês entendam. Pro algoritmo da Gup, ou de qualquer outro site de vaga, não importa quando foi que você se candidatou. Não importa. Os currículos, eles vão ser ranqueados de uma forma com base na forma como você coloca lá as palavras-chave que fazem sentido, as histórias que fazem sentido no seu currículo. Então, digamos, eu como recrutador hoje, eu abri a vaga, hoje deixa eu ver aqui, terça-feira. Abri uma vaga na terça-feira. Aí o João foi lá e se candidatou logo na terça. A Maria, ela se candidatou na quinta. E o Wendel, ele se candidatou na sexta-feira. Quem vai ser priorizado? Não dá pra saber. Não dá pra saber por essa data, porque o ranking da Gup vai ser quem tiver o currículo melhor, quem tiver o currículo com mais palavras-chave relacionadas com a vaga, quem tiver o melhor cadastro, vai ficar no topo ali. Rick, se eu não estiver no topo, significa que eu nunca vou ser chamado para entrevista? Não. Mas, para você ter uma chance maior de ser chamado para entrevista, você tem que ficar ali no top 10 currículos que o recrutador ele vai estar olhando, tá? E é mais importante que você garanta que o seu currículo ele realmente conte boas histórias com as palavras-chave certas para você ficar no top 10, do que você sair e se candidatar logo de uma forma aleatória, abriu a vaga, se candidatou, utilizando um modelo de currículo que não faz sentido. A gente tem vários vídeos no canal aqui que falam sobre currículo, que falam sobre LinkedIn, falam sobre contar suas histórias. Mas aqui, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, só para te dar uma noção de coisas que não fazem sentido você colocar, tá? Não faz sentido você colocar uma foto sua no currículo, não faz sentido você colocar uma idade sua no currículo, não faz sentido você colocar o seu endereço completo no currículo, não faz sentido você colocar uma seção objetivo no seu currículo, perdendo linhas do seu currículo ali em algo que você poderia estar ganhando para contar suas histórias. Então, tem algumas coisas que a gente fala aqui dentro do Ricarreira que é para ajudar vocês a deixar um currículo mais resumido, de uma página só, que esse currículo de uma página só conte histórias com palavras-chave, com realmente os gatilhos que fazem mais sentido para você ser ranqueado no topo ali da Gup e além disso você passar também no filtro do recrutador. Por quê? Porque quando a gente utiliza bem, sabe quais histórias contar, sabe como contar essas histórias com palavras-chave, a gente vai passar tanto no filtro do robô, do algoritmo, quanto no filtro do recrutador. Então, não pula esse passo de saber quais são suas histórias, não. Porque senão você vai fazer um currículo aleatório, vai pegar um modelo de currículo do Canva, vai pegar um modelo de currículo que não foi nem um recrutador que pensou, foi uma pessoa aleatória que pensou, esse modelo de currículo aqui do Google Docs que eu achei, um currículo da internet, você nem sabe quem foi a pessoa que pensou naquele formato de currículo. Será que a hierarquia das informações está fazendo sentido? Se aqueles são os pontos mais importantes para um recrutador. E no modelo que a gente ensina aqui no Ricarreira, fui eu que pensei, tá, gente? Um recrutador. Eu não peguei o modelo da internet. Eu criei um modelo para vocês que já foi validado na Gup. Rica, como é que eu sei que foi validado? Assiste aqui. A gente vai deixar uma playlist de alunos que já conseguiram ter o currículo aprovado na Gup, que contaram essas histórias para mim e para vocês, tá? Lá, aberto para vocês poderem ver. Então, é só seguir o que a gente recomenda aqui, tá? Então, é muito importante que vocês garantam que vocês primeiro vão saber quais são as histórias que vocês vão contar antes de sair ficar tentando dando murro em ponta de faca. Murro em ponta de faca e não conseguindo ser chamado para as entrevistas. E aí, por que é importante fazer isso logo nos primeiros dias? Porque essas histórias elas vão estar em todas as etapas do processo seletivo. Então, elas precisam estar no seu currículo, no seu cadastro da Gup, no seu LinkedIn e depois nas entrevistas com RH, na entrevista com o gestor, na entrevista do case técnico. Então, é importante que vocês façam isso, tá? E aí, vou dar um exemplo para vocês. Quando tiver lá no final do processo, na discussão do recrutador e do gestor, de quem que a gente vai contratar, qual pessoa que faz mais sentido, dependendo da quantidade de pessoas que eles entrevistaram, eles não vão se lembrar de todo mundo. Mas, se a sua história marcou na cabeça deles, e se a sua história ela tá lá no seu currículo ou está lá no seu LinkedIn,
quando eles forem revisar o currículo das pessoas que foram aprovadas, revisar o LinkedIn das pessoas que foram aprovadas e chegaram nas etapas finais, e eles lerem a sua história, eles vão lembrar da história que você contou nas entrevistas. Então, quando a gente sabe quais histórias contar, a gente vai fortalecer isso em todas as etapas do processo. Não é só nas entrevistas, não é só no currículo, no LinkedIn. É em todas as etapas do processo. Até em mensagem que a gente manda aí para recrutadores no LinkedIn, no WhatsApp, no e-mail, dá pra gente poder sempre fortalecer as nossas histórias, tá? Então, foca nisso, não pula esse passo. Estabelece aí o passo a passo que eu falei para vocês, das conquistas, de ver o que é relevante para você, o que é relevante para as empresas, ver algo ali que mostra a sua senioridade. Vai fazendo isso para você realmente não deixar isso para depois e ficar tentando de uma forma errada. E por isso que normalmente vocês não conseguem o emprego que vocês desejam em até 51 dias. Porque vocês pulam etapas, vocês ficam focando em coisas que não fazem sentido e aí ficam aí tentando um resultado que é difícil se a gente ficar tentando da mesma forma o tempo todo, tá? Acho que tem uma frase de Einstein, se não me engano, que ele fala isso, de que burrice é tentar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Algo nesse sentido. E aí, é um conselho que eu dou pra você. Pô, não tá dando resultado? Muda, estuda, veja aqui o que a gente fala pra você aplicar, tenta, testa, pra você ver se o resultado melhora, tá bom? Tem vários alunos aqui que comprovam que tá dando certo tudo que eu indico pra vocês. Tudo tem um racional por trás, tem uma experiência vivida dos bastidores do recrutamento. Então não fico falando coisa aqui pra assustar vocês não. É realmente só pra ajudar. Por sinal, se de alguma forma algum conselho que eu dei nesse vídeo já te ajudou, lembra de curtir esse vídeo, tá? Isso ajuda muito a gente a saber se realmente aqui os conselhos que a gente tá dando estão ajudando vocês ou não. Uma pergunta que às vezes eu recebo aí de vocês no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Por sinal, se você ainda não me segue, no Instagram, @rick.ricarreira. Aqui no YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreva também no canal do YouTube. E também me segue lá no LinkedIn, Rick Batista, para você poder sempre ver minhas análises de LinkedIn, minhas postagens. E a gente está construindo essa carreira rica de histórias em conjunto, tá? Então, me segue em todas as redes para você ter cada vez mais contato comigo. E é uma pergunta que alguns de vocês me fazem lá nas caixinhas de perguntas do Instagram, principalmente, Rick, de quanto em quanto tempo eu preciso avaliar se eu escolhi a história certa? Se realmente aquela história ali que eu coloquei no currículo fez sentido ou não fez? Como é que eu sei se realmente aquela história é boa ou não? Aí o que eu sempre indico para vocês, tá? É de vaga em vaga, de triagem em triagem, de entrevista em entrevista, vocês têm que estar medindo para ver se a história que vocês contaram realmente gerou curiosidade no recrutador, para poder avançar nas próximas etapas do processo seletivo. Então vocês têm que estar sempre medindo os resultados, tá? Poxa, tô com esse modelo de currículo aqui, já tem tempo, já tem mais de um mês e não gerou nenhuma entrevista. Será que realmente meu modelo de currículo está contando a história certa? Às vezes você pode até ter acertado na história, mas não na forma como você contou a sua história. Então é importante você sempre avaliar isso, tá? Se a história foi correta e se a forma como você está comunicando a história tá da melhor forma. Poxa, eu já tô aqui há 3 meses tentando emprego, nunca recebi uma visita, uma abordagem dos recrutadores no LinkedIn. Será que a sua história realmente está correta? Muitas vezes, quando eu pego LinkedIn dos meus mentorados e quando eu faço análise de LinkedIn de vocês também aqui gratuitamente, normalmente eu vejo que vocês são discretos. Vocês têm boas histórias para contar, só não sabem a melhor forma de contar essas histórias no currículo, no LinkedIn e nas entrevistas. E LinkedIn, nossa, tem muito LinkedIn aí que tá mal preparado, que não tem os pontos que a gente indica aqui dentro do Rick Carreira, que realmente não sabe como contar histórias. Então, avalia isso, tá? Vocês têm que estar sempre medindo para ver se as histórias de vocês estão boas. Entrevista, gente, chegou na entrevista do RH, na entrevista com o gestor, vocês têm que passar. A parte mais difícil é a triagem. Triagem de currículo, a triagem ali de LinkedIn. Chegou na entrevista, vocês têm a obrigação de passar. Se você tem o conhecimento correto, vocês têm que passar, pô. Por quê? Porque vocês já geraram uma curiosidade no recrutador ali, no currículo, no LinkedIn, de, poxa, esse perfil parece que faz sentido para vaga. Deixa eu chamar essa pessoa para uma entrevista para eu validar se faz sentido. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão validar que faz sentido. Vocês vão utilizar aqui tudo que a gente aconselha aqui dentro do canal do Rick Carreira, através de histórias. Vocês vão mostrar que realmente vocês são o perfil ideal para aquela vaga. É isso que vocês têm que fazer, tá? Então, chegou na entrevista, não tá gerando resultado, você não tá sendo aprovado, tem algo de errado aí. E aí é bom que você vai estar medindo isso, vai saber que você precisa melhorar a forma como você conta as suas histórias. E aí você vai ter que rever o tempo todo. Ou se você escolheu a história certa, ou se a história certa que você escolheu, você está contando da maneira correta, tá bom? Então, sempre foca nesses dois pilares, histórias e comunicação, a forma como você está contando as suas histórias. E aí, se você ainda não tem esse controle, faz o controle, pô, faz uma planilha, vê lá qual é o gargalo dentro do seu processo seletivo, onde que você está sendo mais reprovado, por que você está sendo mais reprovado, quais são os feedbacks que estão te dando. Faz uma planilha mesmo, para você realmente
ter tudo isso documentado e começar a ser mais analítico nos seus resultados. Aquilo que a gente não mede, a gente não pode melhorar. Se você não está medindo os resultados do seu processo seletivo, como que você quer melhorar os resultados aí para você conseguir o emprego que deseja em até 51 dias, tá? Então, é o conselho que eu fico aqui que eu deixo para vocês, de estar sempre medindo, estar sempre avaliando. Falando um pouquinho aqui sobre qual história é melhor para vocês escolherem. Começa a avaliar se a sua história está diferente dos seus concorrentes. Já é o primeiro passo. Já é muito bom. Você começa a imaginar, caramba, será que um colega meu teria uma história desse tipo? Acho que não. Então, é uma história boa para você contar. Agora, se for uma história que todo mundo tem, não faz muito sentido. Eu dei exemplo nesse vídeo de uma história, a forma como eu contei duas histórias, era a mesma história, só que eu contei de formato diferente, e como que a forma como eu contei a história, ela realmente se diferencia dos meus concorrentes aí para recrutadores de tecnologia. Então, é só vocês ficarem pensando nisso, tá? Isso tem outras formas também de você avaliar se a história é boa ou não, mas para deixar mais simples para vocês, o 80-20 aqui é eu estou conseguindo ser diferente dos meus concorrentes. Se sim, você já está um passo aí muito na frente do que muitas pessoas que não chegaram até o final do vídeo, não ficam vendo os conselhos, não estão se dedicando para conseguir o emprego que deseja em até 51 dias. Por isso que na minha teoria dos 4Ds, que eu falo para vocês, a gente tem as pessoas que são desorientadas, não sabem que tem que contar boas histórias, não construíram boas histórias. A gente tem os profissionais discretos, elas já sabem que elas têm boas histórias para contar, só não sabem ainda a melhor forma de contar isso nos processos seletivos. E a gente tem os dedicados, que são as pessoas que já validaram que elas sabem contar suas histórias no currículo, no LinkedIn, nas entrevistas. Um dedicado júnior é uma pessoa que já validou que o currículo dela chama atenção, porque o currículo dela fez ela ser chamada ali para uma entrevista. O dedicado pleno é uma pessoa que já validou que o LinkedIn é um LinkedIn que está contando história, porque é um LinkedIn que fez com que um recrutador fosse lá e convidasse para um processo seletivo. O dedicado sênior é uma pessoa que já validou que a forma como está contando as suas histórias, elas geram curiosidade ali no recrutador, no gestor, para poder avançar você da próxima etapa. Ou seja, você foi aprovado em uma etapa de entrevistas. E o dedicado especialista é uma pessoa que já validou que consegue ter um processo seletivo inteiro rico de histórias, porque é uma pessoa que recebeu uma proposta de emprego. E aí, se você quer se inspirar para ter aí histórias de dedicados especialistas para você ver o que eles fizeram, a gente vai deixar aqui a playlist para você assistir dos meus alunos que passaram por todas essas etapas. Não tinham um currículo, melhoraram. Não tinham um LinkedIn, melhoraram. Não sabiam contar suas histórias de entrevistas, melhoraram. E conseguiram as propostas de emprego, tá? A gente vai deixar essa sugestão de playlist para você assistir aqui, dos dedicados especialistas. E também uma sugestão de vídeo para você poder continuar tendo esse processo seletivo rico de histórias, tendo essa carreira rica de histórias e conseguir o emprego que você deseja em até 51 dias, tá bom? Estou torcendo por você, conte comigo e até um próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.